40 diz assim, ó: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Agora você pode voltar para Lucas 10, porque é lá que nós vamos meditar um pouquinho nessa palavra dessa noite. O texto de Mateus, ele fala de dois maiores mandamentos das Escrituras de toda a lei: amar a Deus sobre todas as coisas e também o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo. Jesus estava querendo, aqui nesse texto de Mateus, quebrar todo o legalismo religioso. E o amor dos fariseus, dos saduceus e doutores da lei era cumprir a lei cerimonial de Moisés. Ou seja, ir à igreja, cumprir todos os seus rituais, vestir a roupinha de crente, fazer tudo aquilo que a lei ordenava, dar os dízimos, ofertas, ler a Bíblia, ler a Torá, diariamente, todos os momentos, atar a Bíblia sobre o seu pescoço, todos os rituais, estudar, cantar na casa do Senhor, pregar, orar, todos os rituais religiosos, que era como se fosse uma lei para os fariseus. Jesus aí então, nessa conversa, ele vem com algo diferente. Para os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, cumprir essa lei era o ápice da religião. Cumprir essa lei era o que movia eles. Se não cumprisse, se não andasse na régua, não era correto, estava pecando. Se não andasse no cumprimento das leis cerimoniais, ou seja, as leis mosaicas, as leis de Moisés, aquelas leis que o Senhor deu para o povo na época ali de Moisés. E aí nós entendemos, que para o entendimento dos fariseus era isso. Eles aprendiam isso, e eles queriam cumprir. E nós, o que nós aprendemos na lei? O que nós aprendemos com a palavra de Deus? O que nós aprendemos na igreja? Você já se parou para perguntar o que eu aprendo aqui? O que eu aprendo como igreja? Como eu sou como igreja? Nós somos a igreja, amém? Amém. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. A igreja, nós somos igreja. Não são esse prédio, não é as paredes. Nós somos a igreja. Eu acho que o pedacinho quem ficou, deu para entender. Até na parte da aprovação do projeto da teologia sistemática, eclesiologia, que fala sobre a igreja, o pastor Josias, ele deu um ponto principal ali sobre o entendimento da natureza, das características do que é a igreja. Então, deu para entender que nós somos a igreja. Amém? Então, o que é que nós aprendemos quando nós nos reunimos como igreja? O que é que sai daqui dentro de nós quando nós saímos por essas portas? Quando nós não estamos mais reunidos e agora somos igrejas pontuais, cada um na sua casinha. O que aprendemos? Jesus vem e quebra toda a religiosidade, dizendo a ele:
Amarás o próximo como a ti mesmo. Jesus diz que não adianta nada. Não adianta vir para a igreja, fazer tudo direitinho, se não cumprir esses mandamentos. Aleluia, glória a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus quebra. Aqui é algo novo chegando num ambiente religioso tradicional. É algo diferente. Esses homens nunca ouviram da boca de ninguém o que saiu da boca do nosso Mestre Jesus. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o maior mandamento. O próprio apóstolo Paulo fala: vocês querem cumprir a lei? Vocês querem cumprir a lei? Então cumpra Gálatas 5,14. E o que é que tem escrito em Gálatas 5,14? Pois toda lei se resume numa só ordenança, a saber, amarás o próximo como a ti mesmo. Aleluia. Pode conferir isso na palavra. Vá lá em Gálatas, não fique na minha voz não. Vá lá em Gálatas 5,14 e veja o que o apóstolo Paulo fala. Ah, vocês querem cumprir? Ah, vocês querem realmente cumprir a lei? Então vai e cumpra Gálatas 5,14, que se resume em um só: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Em Lucas 10, do 25 ao 34, a gente pode continuar lendo agora, do 29, como eu li. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E aí Jesus respondeu. Mas como foi que Jesus respondeu essa pergunta? Quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: olha, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-nos e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também o levita, quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando neles vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você teve. Qual desses 3 você acha que foi próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus disse: vá e faça o mesmo. Essa foi a resposta de Jesus. Glória a Deus. Essa foi a resposta do nosso Mestre Jesus. Buscando responder essa pergunta, né? Essa parábola, Jesus conta, né? Que no caminho, como nós lemos aqui, entre Jerusalém e Jericó, dizem, né? As pessoas que fazem viagem para Jerusalém, né? Nas suas caravanas, fazem esse trajeto de Jerusalém até Jericó. Diz que é uma ladeira, umas estradas bem íngreme, bem apertadinha, mas que não tem como não ver ninguém ali naquela estrada. Então, Jesus começa a contar para esses doutores da lei, esses peritos. Aqui na minha Bíblia fala perito, né? Aquele que estuda a lei minuciosamente, aquele que tenta cumprir os detalhes, a pontinha, tudo, não deixar nenhuma ponta solta. E o cenário dessa parábola é um caminho entre Jerusalém e Jericó. Um homem viajando, né, por esse caminho veio a ser
interceptado por um assaltante, bandidos. Depois roubaram ele e ainda deixaram ele gravemente ferido. Aí entra os 3 personagens que são inseridos nessa história, que são os sacerdotes, os levitas e um samaritano. O que estava descendo de Jerusalém, o sacerdote e os levitas, né, descendo de Jerusalém, que indica que eles provavelmente estavam voltando do culto, porque eles estavam vindo de Jerusalém para Jericó. Então eles estavam cultuando ao Senhor, estavam na igreja, estavam adorando, cantando louvor. Jesus, eu te amo. Deus, tu és o meu amor, tu és o meu amado Jesus, tu és o meu amado Deus, né? Estavam ali adorando ao Senhor, levantando suas mãos, sem ira e sem contenda, lendo a palavra, adorando ao Senhor. Ali estava o sacerdote e os levitas. E aí eles estavam descendo para Jericó. Eles estavam cultuando a Deus. Já que estava no templo, eles estavam adorando, né? O templo dos judeus ficava em Jerusalém. O templo estava ali em Jerusalém. Eles estavam ali adorando a Deus. Já o samaritano, considerado pelos judeus pessoas indignas, de segunda classe, né? Os sacerdotes eram aqueles que serviam no templo, aqueles que eram, vamos dizer assim, o que fazia a intercessão do povo para com Deus. E os levitas eram os auxiliares dos sacerdotes, era a liderança, povo forte, conhecedor da palavra, conhecedor de Bíblia, né? Conhecedor da Torá. E já os samaritanos eram considerados judeus, pelos judeus, pessoas indignas de segunda classe. A história da rivalidade é muito longa, tem várias teorias, tem vários pontos teológicos dessa inimizade de judeus e samaritanos, né? A gente só sabe que samaritano é uma mistura, né? É uma mistura de gentil com judeus e aí não era raça pura judaica, e aí era a escória para os judeus. Os judeus se consideravam povo puro, o povo de Deus, aquele povo de raça pura, né? E eles tinham essa inimizade. Jesus aí começa a introduzir a sua crítica nessa parábola acerca da falsa religiosidade. Jesus começa a impor a sua crítica, dizendo que o ato de apenas ter uma religião que não tem prática, só rituais e aparenta ser um bom homem de Deus, para Jesus ele é reprovado, porque é hipocrisia e falsidade. O sacerdote e o levita deveriam exercitar seu amor por alguém que precisava, já que eles tinham o conhecimento da vontade de Deus. Nós entendemos, amada igreja, que Jesus, ele introduziu, aqui muitas pessoas usam essa parábola aqui para inúmeras mensagens. Prega aqui sobre Cristo e a igreja, que também leva uma alusão. Prega-se sobre várias linhas aqui dentro dessa parábola. Mas o que eu quero trazer para nós hoje, com simplicidade, é que nós precisamos a cada dia rever as nossas práticas de amor. Nós precisamos com Jesus aprender a amar. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos cada vez mais aprender a cuidar um do outro. Aprender a servir um ao outro como igreja. Esse povo aqui, Jesus estava criticando a religiosidade. E às vezes o ato de nós tanto virmos à igreja acaba sendo um ritual. Acaba sendo uma prática rotineira que o meu corpo, que a minha mente já me faz fazer naturalmente, sem muitos esforços. Aleluia. E aí nós precisamos aprender a ser pessoas diante de Deus que compreendem o seu chamado e a sua missão de estar aqui
igreja. Glória a Deus. O Senhor nos chamou para amar. Aleluia. O Senhor nos chamou para amarmos uns aos outros. O Senhor nos chamou para cuidar um dos outros. O Senhor nos chamou para respeitar um ao outro, para se dedicar um ao outro, para ter a responsabilidade de amar, de zelar, de orar um ao outro, porque esse é o mandamento do Senhor. Esse é o mandamento do Senhor. E muitas vezes, amada igreja, eu me coloco, nós estamos distantes desse amor. Nós estamos distantes desse amor. Jesus nos convida, tanto lá, como ele estava falando, para aqueles doutores da lei, para aqueles conhecedores de Bíblia, para aqueles que pregavam os sábados, os domingos, para aqueles que dizem: eu entendo Bíblia, mas não tenho uma compaixão, não tenho amor por pessoas. Jesus estava chamando: ei, para com isso, para com isso. O Evangelho é prática, o Evangelho é amor, não é só falar. Ninguém vive de falácia, nós vivemos de prática, nós vivemos de prática. O Evangelho do Senhor Jesus é prática. E não adianta dizer que eu tenho amor e não pratico, porque dizer é muito fácil. E isso traz para nós, não só na igreja, mas dentro do nosso lar, dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Isso traz para a nossa vida, até porque aqui é uma reunião da igreja do Senhor, mas a igreja somos nós, e nós estamos em casa o tempo todo, estamos no trabalho, estamos nos lugares com pessoas, e somos a igreja de Cristo. Mas quem é o meu próximo? Foi a pergunta daqueles doutores. A pergunta dos peritos era que não havia entendimento ali, porque qual é, Jesus, o maior mandamento? Qual é? Eles queriam que Jesus dissesse, né, toda a lei, para que eles: esse eu faço, eu leio. Jesus disse assim: olha, o maior mandamento é quem lê a Bíblia mais, é quem sabe de cor. Cita aí a Torá todinha. Eles: isso aí eu ganho. Eles queriam algum mandamento que eles já fizessem, mas Jesus quebra pelo meio, porque eles nem sabiam o que era que Jesus estava falando. Aleluia. Porque quando Jesus disse assim: olha, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, Jesus estava fazendo a ênfase dos mandamentos, porque quem ama a Deus cumpre os 4, quem ama a Deus cumpre os outros 6, quem ama o próximo cumpre os outros 6. Jesus estava trazendo para ele a prática do Evangelho. Jesus estava mostrando: olha, vocês precisam fazer. E ele conta essa parábola, e eles perguntam antes: mas quem é o meu próximo? Para Jesus responder com essa parábola, eles perguntam: mas quem é o meu próximo? Os judeus se restringiam muito ao que podia ser denominado próximo. Eram os familiares, os que tinham o mesmo sangue, os que eram da mesma pátria, aqueles que estavam pertinho deles, que faziam o que eles faziam. Esse era o próximo. Os observantes da lei mosaica. E aí, as pessoas que não adotassem isso, os pagãos, que não adotassem essas leis, a fé, as tradições judaicas, até a circuncisão, eles eram excluídos. Como assim eram? Os estrangeiros, os inimigos, as pessoas que tinham algumas espécies de profissões, tipo o pastoreio, o curtidor de couro, os pobres, os leprosos. Esses eram indignos. Esses não serviam para os judeus, para os fariseus, para os saduceus. Eles não serviam. Eles eram indignos da salvação de Deus. Para eles não tinha salvação. Aí Jesus vem, a lição de Jesus é clara e inovadora, de maneira forte. Ele diz: a misericórdia não tem fronteira, não tem religião.
Amados, os grandes avivamentos começou com atos de amor. O grande avivamento da Coreia, quando houve aquela divisão, muitos pastores eram mortos e outros pastores estavam de braços cruzados. Pastores eram queimados, eram humilhados, maltratados pelo regime da Coreia. E muitos outros ficavam quietos, parados, falavam para não ser mortos. Mas quando os pastores, quando a igreja escondida se levantou em amor, se levantou em unidade, se um morre, todos morrem, se um está sofrendo, todos sofrem. Deus enviou um avivamento para a Coreia. Aleluia. Deus enviou um avivamento. Tudo começa com amor. Tudo começa com cuidado. Tudo começa com respeito. Se eu amo, eu cuido. E o Senhor ordena a bênção. Entre nós vai haver avivamento quando houver um entendimento de que eu preciso amar o meu irmão. Aleluia, Pai. Eu preciso cuidar dele. Eu preciso pedir perdão. Se eu ferir, eu preciso ir lá. Se eu sou ferida, eu choro, mas eu perdoo. Porque o mandamento do Senhor é amar até o fim. Aleluia. Se somos chamados para servir o Senhor, a primeira coisa que o Senhor vai dizer: você me ama o suficiente para me servir? Não dá para fazer o serviço do Senhor sem amor. Porque fica só uma função, fica só um ritual, fica só uma religião, fica só um ato legalista. Mas se eu amo, eu sirvo. Se eu amo, eu vou. Se eu amo, eu evangelizo. Se eu amo, eu perdoo. Se eu amo, eu vou para oração. Se eu amo, eu prego. Se eu amo, eu dou na escala. Se eu amo, eu toco. Porque tudo é movido pelo amor. Aleluia. Tudo é movido pelo amor. Se eu amo, eu venho para a casa do Senhor. Se eu amo a igreja, eu sinto falta da igreja. Jesus nos convida a sermos batizados em amor. Aleluia. O amor exige que se deixe de lado o bem-estar pessoal para socorrer o outro. Eu creio. Foi isso que Jesus ensinou com o samaritano. Amém, Jesus. Eu deixo o meu bem-estar em nome do meu irmão. Em nome do meu irmão, eu faço. Porque o Senhor manda. Foi o Senhor. E o meu amor por Ele é maior do que a mim. O meu amor pelo Senhor é maior do que as minhas convicções. O amor pelo Senhor é maior do que eu acho, que eu penso, do que eu quero. Porque quem me move é o Senhor. Aleluia. Então, por amor ao Senhor, eu compro a briga da igreja. Eu defendo a minha igreja. Eu não falo mal da minha igreja. Eu cuido da minha igreja. Eu não me sinto com outros para malhar a minha igreja. Porque a minha igreja foi o Senhor que me deu. Aleluia, glória a Deus. Eu amo a minha igreja. Eu cuido dela. É isso que nós somos quando fomos batizados em amor. Jesus está nos convidando. O amor ágape no grego é uma das definições para o amor, que é disposição de fazer o bem ao outro. É um dos significados do amor, a disposição de fazer o bem um ao outro. Irmãos, eu não estou me colocando aqui, não, porque talvez por eu estar aqui falando de amor e eu esteja impondo, eu estou também buscando esse batismo em amor. Glória a Deus. Nós somos igreja. Eu e você devemos ser batizados em amor. Quantas vezes o Espírito Santo me fez passar por situações humilhantes? Eu digo que é o Espírito Santo para me ensinar a amar. Quantas vezes o Espírito Santo falou no meu coração em momentos em que eu queria odiar, eu queria não gostar, eu queria não estar ali, eu queria não conviver com pessoas ali, mas o Espírito Santo
amor que você está. É por amor. É por amor. E o samaritano, Jesus coloca ele na história, introduz ele como alguém digno por os outros, mas que fez o que tinha que fazer, mas que cumpriu aquilo que tinha que ser cumprido pelo primeiro que passou, que era pelo sacerdote. Ele tinha o dever e a obrigação de ver o irmão, porque nós somos irmãos em Cristo Jesus. Aleluia. Os irmãos que estão aí vendados, que estão aí no pecado, são nossos irmãos. Eles só não sabem ainda que eles têm uma família. Eles só não sabem ainda que eles precisam sentar à mesa do Pai. Aleluia. Porque eles estão precisando de convite. Ele está precisando que o irmão vá lá, aquele irmão que já foi tirado da sua venda, aquele irmão que já compreendeu o que é o amor. Eles estão aguardando os outros irmãos que já estão vendo tirar a venda daqueles que ainda não estão vendo. E esses outros irmãos somos nós que estamos aqui. Aleluia. Ouvindo essa palavra. Glórias aqui, Senhor. Ouvindo a palavra de Deus, cantando louvores, adorando o Senhor. O Senhor nos convida a buscar os nossos irmãos que estão aí, no lamaçal do pecado, que estão na prostituição, que estão nas drogas, que estão ali servindo a Satanás. O Senhor convida os seus filhos a ir buscar os seus irmãos lá fora, por amor à igreja dele. O Senhor confiou aos seus filhos, à sua igreja, essa missão. Aleluia. Você foi chamado para isso. Mas em Lucas 37, Jesus termina uma conversa que começou com uma pergunta. Jesus agora termina com outra pergunta. Jesus diz: qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E aí eles respondem: aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito da lei. E Jesus diz o que? Vai e faz o mesmo. Jesus está nos convidando a fazer. Jesus me convidou a fazer. Quando Jesus colocou no meu coração o anseio e desejo de fazer algo grande para Ele, eu havia assim, me empossaram em 2017. E lá eu não consegui cumprir o chamado, porque foram inúmeras coisas. Veio a pandemia, aliás, 2019, desculpa aí. Veio a pandemia e eu não consegui cumprir. Aprove o Senhor que agora aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que o Senhor falou em 2019 viesse se cumprir na minha vida. Aleluia. O que nós pedimos ao Senhor é que Ele nos ensine. O pastor lá na Assembleia disse algo que tocou o meu coração. Ele disse que um filósofo disse assim: você quer uma coisa grande de Deus? Faça uma coisa grande para Deus. Aleluia. Faça uma coisa grande para o Senhor e você terá uma coisa grande de Deus. E aí eu fiquei no meu coração, eu disse: Senhor, eu sei que eu vou sair da minha zona de conforto. Eu sei que eu vou sair da minha zona de pregar, de me sentir bem dentro da igreja. Mas eu sei que o Senhor tem um público diferente para entregar aqueles que estão com o coração ardendo para buscar os seus irmãos que estão lá fora. E o Senhor vai proporcionar a você coisas grandes. Aleluia. E é necessário que você seja batizado em amor. E foi isso que Jesus me disse. Quando as minhas pernas começaram a tremer, quando eu entrei no presídio, há mais ou menos uns 15 dias, as minhas pernas começaram a tremer. Porque a gente escuta tanta coisa, e as minhas pernas
na igreja, eu tremo, mas o Espírito Santo está ali, são pessoas que eu conheço, ajuda-me. Na mesma hora, o Espírito Santo falou algo profundo no meu coração. Você tem amor? Se você tem amor, você vai superar. Porque o amor supera tudo. E aquilo entrou no meu coração. Eu disse: Senhor, eu estou aqui por amor. Eu estou servindo por amor. A minha vontade não é. Não gosta. Ninguém gosta de sair da zona de conforto. Ninguém gosta de sair de algo que vai exigir mais de você, exigir mais do seu esforço, exigir mais da sua mente, exigir mais do seu bolso, exigir mais do seu corpo. Ninguém gosta. Mas se você ama, você vai. Porque é o Senhor que está mandando. E eu disse: Senhor, eu estou aqui por amor. E quando eu entrei, que vi aquelas mulheres, aquelas detentas lá no pátio, eu dizia: foi aqui que o Senhor comprou, lavou, remiu o seu sangue. Aqui estão também as suas filhas. As suas filhas também estão aqui. Então é por amor que nós servimos. É por amor que nós vamos entrar aqui, Senhor, e falar do teu evangelho, do teu amor e da sua graça. É por amor que nós servimos. Se não tiver amor, nada seremos. Quem atende a um samaritano? Quem atendeu foi um samaritano. Quando o Senhor disse: vai e faça o mesmo. Quem atendeu foi um samaritano que para o doutor da lei era um estrangeiro, inimigo e pecador. Um homem desprezado pelos escribas e apresentado por Jesus como exemplo de misericórdia. Apresentado por Jesus como exemplo de amor, que socorreu quem precisava, que socorreu o seu irmão que estava ferido, maltratado no chão. Ele foi lá e cuidou e sarou, porque ele usou a misericórdia de Deus ali. O Senhor nos chama para ser misericordiosos. Aleluia, Pai. Assim deve ser o verdadeiro discípulo de Jesus. Os religiosos não ajudaram, pecaram. Mas os discípulos de Jesus, aqueles que compreendem, eles vão lá, eles cuidam, eles param, eles ouvem, porque é assim que o Senhor quer. Faça a sua parte, amado. Principalmente naquelas horas em que não tem ninguém olhando. Principalmente naquelas horas onde que não tem ninguém para colocar aplausos para você. Não tem ninguém para lhe dar holofotes, para jogar luz sobre você. Não tem ninguém te olhando, a não ser o seu mestre querido. A não ser o Senhor que vê todas as coisas. Não tem ninguém vendo. Não tem ninguém te olhando. Mas aí você vai e faz, porque você é batizado em amor. Aí você vai escondidinho e abençoa o irmão. Aí você vai escondidinho e dá um sapato ao irmão, dá uma blusa ao irmão, dá uma cesta básica ao irmão, dá um cuidado, manda um WhatsApp para ele, manda uma mensagem, fala de amor, ora por ele, chora por ele nas madrugadas. Você faz, não tem ninguém vendo, mas o Cristo a quem você serve está vendo. O Cristo a quem você serve está vendo. Porque assim o Senhor faz com aqueles que são chamados discípulos dele. Ninguém estava vendo aquele samaritano, ninguém estava olhando ele ali passar, mas ele viu alguém ferido. Ninguém estava olhando para aplaudir. Muito bem, você é um bom crente, você é um bom servo, parabéns, você dá, você abençoa, parabéns, você dá dinheiro, olha, você cuida, olha, você dá presente. Não tinha ninguém para dizer isso, mas o que moveu o coração
Obrigada pelo teu amor na cruz. E eu fui batizada assim com algo tão profundo de agradecer. Eu comecei a agradecer. Eu comecei a agradecer. Eu comecei a chorar. Eu comecei a agradecer ao Senhor por as bênçãos. E veio sobre mim algo profundo. Obrigada, Senhor, pelas pessoas que são usadas por ti para me abençoar. Obrigada, Jesus. Eu comecei a chorar. Eu senti que ali foi um batismo de amor. De amor. Irmãos, e quando eu orei assim, eu estava com meus pulsos doendo. Já tem uns 3 meses ou mais, acho que 2 meses, que eu não tenho nada para lavar roupa. Eu quero contar, estava lutando comigo mesmo, mas antes eu vou contar. Tem uns 2 meses que eu estava lavando roupa na mão, estava muito ruim, porque eu não tenho tanquinho, não tinha máquina, não tinha nada. Aí eu lavei uma vez tanta roupa que meu braço ficou, eu fiquei parada assim, doendo demais. E eu dizia, Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia, porque eu corro muito. É pra lá, é pra cá, é pra lá. E às vezes eu pegava as bolsas e descia pra casa de mãe, botava na máquina das meninas, se ia lá buscar. E essa luta, a vizinha, bota aqui, mas é energia, é água, eu não posso. E aí eu muitas vezes dizia, não, eu lavo aqui, eu vou, eu faço. E aí o Senhor disse, eu comecei a agradecer ao Senhor, eu estava lavando roupa, eu comecei a agradecer. Eu disse, obrigada, Senhor, pela minha máquina de lavar. Obrigada, Jesus, porque eu sei que o Senhor é dono da minha vida. O Senhor é dono de tudo. O Senhor é fiel. E comecei a agradecer, comecei a agradecer, comecei a agradecer ao Senhor. Por esse dia eu dizia, Senhor, obrigada. Obrigada pela máquina de lavar, que eu já tenho. Glória a Deus. Eu já tenho. Glória a Deus. Porque o Senhor é Deus. Aleluia. E sempre quando eu pegava as roupas, eu dizia, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Quando foi terça-feira passada, eu estava em Aracaju com minha mãe no banco. E aí, eu recebi um telefonema. Missionária, me dê aí, por favor, o seu endereço e o seu CEP. Me dê logo, depois a gente conversa. E eu passei o endereço e o CEP. Aí eu disse, eu até comentei com a mãe, o que é? Eu acho que deve ser alguma coisa da igreja, alguma coisa para resolver. Depois a gente conversa. E fiquei resolvendo com mãe lá, os assuntos com mãe lá no banco. Quando eu saí, ela disse, você está onde? Eu estou no banco, estou na Caixa Econômica. Quando eu desci, ela disse, eu quero me encontrar com você, eu estou aqui embaixo. Aí eu disse, você está onde? Ela, eu estou lhe vendo, tal. Aí tá certo, vi, a pessoa abracei. E aí, ela me chamou para ir num lugar. Quando aí eu fui com minha mãe. Eu disse assim, mãe é testemunha do milagre. Quando eu cheguei lá na loja, o vendedor me abraçou e disse, parabéns pela sua máquina de lavar. Eita glória! Parabéns. Aí eu, que máquina? Não estou sabendo de nada. Essa aqui, Consul, 12 quilos, totalmente sua. Eita glória! Já estava comprado, já estava pago, já ia entregar no outro dia na minha casa, porque o Senhor é Deus. Isso é amor. É amor. Eu vou denominar isso aqui, irmãos. Foi amor. O Espírito de Deus usou a serva do Senhor para me abençoar. Foi Deus. Foi o Senhor, atribuiu a ele amor. Quando foi isso foi na terça. A quarta era feriado. Quando foi na quinta de manhã, olha a minha máquina chegando. Deus! Quando foi na sexta-feira, olha roupa, olha roupa, olha roupa, olha roupa. Porque Deus é bom. Mas não é pelo que Ele faz, é pelo que Ele é. Ele é amor. E Ele move em amor. Ele move em amor. Aí o vendedor disse assim pra mim, olha, presente bom de Natal, viu? Eu disse, glória a Deus. Louvado seja o nome
Porque eu amo a Deus, eu faço e obedeço. A pessoa diz que foi o Senhor que mandou eu te dar. Foi o Senhor. E eu vou dizer que não foi. Eu dizer, Senhor, eu sei que foi o Senhor. Tu és maravilhoso, tu és lindo, tu és bondoso, tu és graça. Não é sobre mim, é sobre o Senhor. O Senhor é amor. Eu não estou dizendo para minha glória, porque eu sou boazinha, porque eu sou uma filha predileta. Não, é amor. Cristo é graça, Cristo é misericórdia, Cristo é amor. E Ele ama todos, a mim e a você, por igual. É amor. O Senhor age de acordo com a nossa fé e a nossa necessidade. Ele usa a nossa fé. Como tudo na minha casa, eu já oro antes. Minha casa está construindo. Eu oro pelos canos, eu oro pelo prego, eu oro pelos fios, eu orei pelo telhado, o telhado chegou. Aleluia, aleluia. Eu oro por tudo, eu deixo, eu digo aos irmãos ali, olha, quem passar pela porta, pela rua, minha rua, e não levantar a mão está em pecado. Tem que levantar a mão e abençoar a minha casa. Aí os irmãos já sabem, missionária, eu passei por lá, abençoei. Glória a Deus, está livre desse pecado. Porque o nosso Deus é maravilhoso. Tudo vem dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Quantas pessoas Deus usa para nos abençoar? Quantas pessoas Deus já usou para me abençoar? Irmãos, essas pessoas que Deus usa para me abençoar, ela não sai daqui não. Não sai do meu joelho. Por quê? Porque é meu dever amar e cuidar delas. Porque assim também sou bênção na vida delas. Sou bênção na vida das outras pessoas. Assim como tem pessoas que é bênção na sua vida, você também é bênção na vida de outro. Porque isso é amor. O amor do Senhor. Para concluir, o Senhor está vendo tudo. Não tem nada melhor do que o Senhor ver. O Senhor vê quando você ora. O Senhor vê quando você pratica o amor. O Senhor vê quando você é amor. Porque você é Cristo. Porque eu digo a você, por quê? Porque nós somos a boca de Deus aqui. Nós somos a mão do Senhor. Nós somos os pés do Senhor. Aleluia. Nós somos, porque nós somos a igreja, somos os teus filhos. Não basta conhecer, é preciso viver. Jesus deixou a sua glória e veio até nós, nos curou, curou as nossas feridas, nos sarou. E agora quem vai para o céu precisa deixar o egoísmo, precisa deixar a arrogância, o orgulho e ser batizado em amor, e cuidar, e perdoar, e amar uns aos outros. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Dizendo a resposta ao doutor da lei, que nós precisamos lembrar que somos os pés de Jesus, as mãos de Jesus, a boca de Jesus aqui na terra. Aleluia. Nós precisamos agir sobre a influência do Espírito Santo. Jesus pode nos moldar. Você quer ser moldado pelo Senhor? Você pode ser sincero com o Senhor. Quando não tiver amor, você pode dizer, Jesus, me ajuda a amar essa pessoa. Eu não estou chegando à compreensão dela, não. Mas eu sei que o amor do Senhor que move a minha vida me faz amá-la. Eu sei que o Senhor vai me ajudar a mudar essa situação. E aí nós vamos lá, pedimos perdão, a graça do Senhor vem, o mover do Senhor vem, o avivamento vem, as bênçãos vêm para casa. Vem para casa. Quando você perdoa, irmãos, quando você ama, chega a bênção na sua porta. Elas te acompanham, elas vêm. Elas vêm. Porque você está cumprindo a voz ou a ordenança do Senhor. Você está fazendo a vontade do Senhor. Eu queria que você agora fechasse seus olhos. Eu vou pedir, vou orar ao Senhor, para que o Senhor nos ajude em amor. Que o Senhor possa nos... Eu queria que você em casa, essa semana, eu sei que você não vai lembrar todos os dias, mas pelo menos um dia dessa semana, você orasse ao Senhor pedindo que o Senhor te batizasse em amor. Senhor,
Senhor, me batiza em amor. Eu preciso desse amor. Eu preciso olhar com os teus olhos. Você precisa dessa compreensão. Nós precisamos dessa compreensão. Porque essa compreensão vai fazer com que você não se abale. Vai fazer com que você não largue. Vai fazer com que você não desista. Vai fazer com que você se firme mais e mais. Porque o amor do Senhor está sobre a sua vida. Vamos orar. Vamos pedir hoje. Vamos dizer: Senhor, me batiza em amor. Senhor, eu não estou bem ainda com a irmã A, B, C, D, com o irmão, com o esposo, com o filho, com a esposa, seja quem for. Mas o Espírito Santo te compreende. O Espírito Santo te ensina a amar. O Espírito Santo te ensina a perdoar. O Espírito Santo quer trazer avivamento sobre a sua vida. E avivamento não é barulho. Avivamento é prática de amor. É prática de amor. Eu quero te convidar você. Feche seus olhos agora. E vamos pedir ao Senhor para que o Senhor nos batize. Vamos fazer uma oração racional, uma oração com entendimento de que o Senhor, Ele ouve as nossas orações. Não tem